A ciência tenta resolver tudo. É bem comum nós encontrarmos a tentativa do homem de resolver todos os problemas. Mas é um problema que, mesmo durante o período do racionalismo, o homem, em vez de resolvê-lo, só piorou. O problema se chama pecado. Por que o mundo está do jeito que está? Por que as pessoas, mesmo civilizadas, nos termos de educadas a viverem gentilmente, mas em vez de serem bênção umas para as outras, elas se destroem. Pessoas que estudaram em escolas até rigorosas cometem coisas absurdas, tais como a ganância que leva a roubos milionários, prejuízo dado para os pobres e outras coisas mais que são feitas. Por que o homem vive se destruindo? Algo que só Deus pode responder. E Ele nos responde na sua palavra. E é importante que nós saibamos quem nós somos. Por que encontramos em nós uma indisposição tão grande para as coisas de Deus? E até mesmo um cristão precisa lutar contra essa indisposição tamanha que é possível que se leia qualquer livro com mais ânimo do que a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Que se frequente qualquer ambiente, há o culto que é feito, que deve ser prestado ao Senhor. Por que isso acontece dentro da gente? Há respostas. E nós precisamos saber delas. Precisamos saber quem nós somos. Por que nós somos desse jeito? E hoje nós vamos continuar a exposição da Escritura, indo para o capítulo 3 de Gênesis, que nos explica a razão pela qual nós somos como somos hoje. Nós temos em nós ainda a natureza pecaminosa, até que Cristo volte para nos tornar incorruptíveis. Leremos, portanto, Gênesis capítulo de número 3, versículo de 1 a 24. Gênesis capítulo de número 3, versículo de 1 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão diz: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor Deus, tua palavra é o teu poder para a salvação. Que o Senhor possa usar-nos para a tua glória, a fim de que venhamos a expor a palavra com fidelidade e excelência e quebrantar corações para que ela entre e faça morada e seja aplicada ao dia a dia da vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Senhor. Estava tudo bem. Até aquele momento estava tudo bem. Nós não sabemos quanto tempo se passou, mas os anos que se passaram no paraíso, o homem e a mulher, com as árvores frutíferas, com os animais em harmonia, todos eram herbívoros, tudo estava muito bem, havia paz, havia tranquilidade, tudo era uma bênção. Não havia pecado, não havia ódio, não havia inimizade, mentira, maledicência, engano, injustiça, desonestidade e outras muitas coisas erradas. Não havia pecado, estava tudo em paz, estava tudo bem. De repente aparece a serpente. Aparece a serpente para destruir o que estava bem. Tudo estava bem. Às vezes na nossa vida acontece algo semelhante. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 8, o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, tenham cuidado. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E pensando que esse versículo se encaixa bem lá, não é? Estava tudo bem. Mas Eva não estava sóbria e vigilante. E nem o Adão. Eles não estavam atentos aos perigos que a serpente poderia trazer. E o diabo, o adversário, como Apocalipse 12:9 nos diz, que a serpente, na verdade, era o diabo, foi lá para estragar o que estava bom. Em nossas vidas, na vida do povo do Senhor, muitas vezes pode acontecer isso. Nós estamos caminhando bem e vem tentações, seduções, enganos, mentiras, tentativas de destruir aquilo que está bem. É claro que há uma diferença muito grande entre Adão e Eva perfeitos e nós já pecadores. Mas é possível vivermos nessa vida períodos de harmonia. Igrejas podem estar em períodos de tranquilidade, é possível que a sua vida esteja bem. E Satanás sempre estará interessado em trazer para a igreja desarmonia, problema, por meio de pessoas que trazem problema para a igreja. Satanás sempre vai estar tentando seduzir você, enganar você, para que você se desvie do caminho do Senhor. As coisas estarem bem nunca será bom para ele. Portanto, ele sempre tentará trazer desarmonia onde há harmonia. Trazer problema onde as coisas estão tudo certinho.
destruir o que está bem construído. Estar atento é bom. Veja que o fato de Satanás tentar enganar e enganou a Eva, também o Adão, deve nos chamar a atenção para o fato de que ele ainda, como disse Pedro, continua tentando destruir as pessoas. Continua tentando, como um leão, tragar pessoas, como tragou. Ele conseguiu tragar a Eva, conseguiu tragar o Adão e continua tentando tragar a gente. E Pedro diz, portanto, tenham cuidado. É necessário ter vigilância, estar pronto para resistir. Como? A Eva tinha isso, mas infelizmente não o suficiente. A primeira coisa que a serpente faz é uma pergunta que põe dúvida. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse isso, ela pôs dúvida. A princípio, a gente observa que Eva, ela tinha aquilo que era a sua armadura de Efésios, que é o conhecimento da palavra de Deus. Se observar em Efésios capítulo 6, toda a armadura do cristão diz a respeito, aponta para o conhecimento da salvação, o conhecimento do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus que nos protege dos ataques do diabo. Veja que o diabo pôs dúvida nesse conhecimento. Deus disse isso. Eva responde aquilo que aprendeu de Adão, que ensinou corretamente para Eva, e parece que até ampliou os seus cuidados para com a Eva. Deus havia dito que de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa foi a palavra do Senhor em Gênesis 2, 16 e 17. Eva responde para a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Exatamente como Deus disse para Adão, e Adão transmitiu para Eva a palavra do Senhor. Lembrem que por mais simples que seja, o mandamento é palavra de Deus. Deus deu a sua primeira palavra para Adão, a palavra dele com respeito à vontade do Senhor. E Eva transmite que Adão foi um bom mestre, um bom cabeça, liderando sua mulher ao ensinar-lhe a palavra do Senhor para ela. Ao ensinar-lhe a palavra do Senhor. No entanto, essa palavra deveria ter ficado guardada no seu coração. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Aparece uma coisa um pouco a mais, nem tocareis nele. Dá a impressão que Adão teve um cuidado a mais. Sabe uma coisa? Eva, nem toque, nem chega perto, não pode comer. Nem toque, nem toque. De alguma forma, Eva sabia que a ordem de Deus dada por Adão a ela era para que ele ficasse distante daquela árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, porque ela era proibida. Esta palavra era suficiente. A Eva tinha a armadura, o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, que naquele momento, quando o diabo deu-lhe uma seta, tentando colocar dúvida em seu coração, ela se protegeu. Se protegeu com o conhecimento da vontade de Deus. Mas não estava tão arraigado a seu coração, tão firme o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, que Satanás conseguiu desconstruir, conseguiu fazer com que houvesse uma brecha na sua armadura, nesse seu conhecimento. E aí, segundo ataque do diabo, é negar aquilo que Deus disse, dizer que era mentira. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Que ousadia! Ela não só pôs dúvida à serpente, mas chamou Deus de mentiroso. Porque na verdade morreriam sim, como morreram. E Paulo nos diz em Efésios 2, versículo 1, que ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Sim, o pecado traria a morte.
Mas a ousadia da serpente fez com que ela chamasse Deus de mentiroso. E então colocasse no coração da mulher o desejo de transgredir a vontade do Senhor. E, tendo desfeito a palavra de Deus, a serpente então coloca encanto, adorno. Sabe, quando uma pessoa quer vender um carro, ela não leva para a agência o carro sujo, com todos os problemas aparentes que ele tem, e nem a agência oferece na sua vitrine um carro com a aparência desagradável. O que se faz? Se lava, limpa e se conserta a aparência. Às vezes o motor e outras coisas mais podem até não estar bem, mas ninguém vê, né? Quem é que vê o motor? Quem é que vê aquilo que está dentro? Teria que desmontar tudo para poder ver. Então ele se preocupa em dar uma boa aparência. Foi isso que Satanás fez. Satanás tentou adornar, tornar atraente a sua proposta de transgredir a vontade de Deus, a lei do Senhor, a palavra de Deus. No versículo 5, depois de ter chamado Deus de mentiroso, Satanás diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás deu uma belíssima aparência à sua proposta. Vocês serão iguais a Deus. Poderíamos imaginar que os olhos de Eva brilharam. Seremos iguais a Deus? Não bastou para Eva e para o homem serem abençoados por terem sido feitos à imagem de Deus, por estarem num paraíso fabuloso e terem a felicidade do próprio conhecimento e presença de Deus que estava com eles. Por um momento, entrou no coração deles a cobiça e o desejo de ser como Deus. Se tornaram insuficientes todas as bênçãos que o Senhor havia concedido ao homem e à mulher. E eles desejaram ser como Deus. O homem faz isso constantemente. O homem constantemente quer ser como Deus. O homem constantemente quer ser criador como Deus. E por isso tenta tirar Deus de sua vida para que seja autossuficiente, como só Deus é. Quando os homens negam a Deus, é porque eles querem ser como Deus, autossuficientes. Eles querem poder viver a vida conforme a própria vontade, como se fossem livres e poderosos para viver e conduzir a vida conforme o próprio querer. Por isso rejeitam Deus. A Eva, o Adão, fizeram isto. Em um certo momento, num lapso que houve, na brecha que houve na sua armadura, que era o conhecimento da palavra de Deus, deixaram que a usurpação, a cobiça da glória de Deus entrasse no coração. E veja como tudo mudou. A resposta de Eva era: olha, não podemos comer desta árvore nem tocar. A árvore é terrível, a árvore é proibida, a árvore é como um frasco com uma caveira, com uma cruzinha, dizendo: não toque, fatal. A árvore era terrível para eles, porque era proibida. E ser proibida, então, era algo que era feio aos olhos deles, digamos assim. Mudou a imagem. Agora, a cobiça do coração de Eva faz com que ela olhe para a árvore, como diz o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, ela já não é mais uma árvore terrível, ela é boa para se comer, ela é agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O propósito de Satanás foi e ainda é fazer com que o homem veja o pecado como algo bom, agradável e desejável.
Por isso as mulheres que aparecem seminuas pela rua, elas sempre aparecerão para se mostrarem boas, agradáveis e desejáveis. O dinheiro e as propostas de prosperidade, presente tanto no mundo pagão secularizado, quanto no mundo pagão que se diz evangélico, mas já completamente destituído da verdade por causa da teologia da prosperidade, a proposta é sempre apresentar algo bom, agradável e desejável. Quem não quer ter aquilo que é bom aos olhos, agradável e desejável? Quer os prazeres da vida, quer a ideia de crescer e ser grande neste mundo, prosperar. A proposta de Satanás é fazer com que aquilo que é mal aos olhos de Deus, que deveria ser terrível para você, que deveria ser odioso, que deveria ser vergonhoso, que deveria ser simplesmente horrendo, se torne bonito, agradável, desejável, bom. Por isso que você não encontrará naqueles que querem atrair você propostas ruins. Já viu marketing ruim? Já viu propostas da teologia da prosperidade de um caminho estreito? Não. Por que não? Porque o propósito é conseguir mudar a sua forma de ver o pecado para onde eles estão conduzindo os homens. Por isso eles oferecem a melhor imagem, a mais atraente. Prosperidade, riqueza, milagre, vantagens, lucro, prazer. Nossos jovens caem nisso. Cai o menino que já desejando um casamento encontra no mundo uma proposta de ter prazer fácil. Na menina que querendo ter uma vida familiar encontra no mundo a proposta de ter prazeres da vida. Então, aquilo que era horrível e horrendo se torna bom, agradável e desejável. Satanás conseguiu mudar a forma de ver a vida, de ver o pecado, de ver a lei do Senhor nos olhos de Eva e também de Adão. E ao conseguir, a cobiça gerou o pecado. Devemos lembrar o que disse Tiago. Tiago nos fala sobre a cobiça e sobre o pecado, no capítulo 1, versículo de número 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi o que aconteceu. Caíram na cobiça. Então Eva toma do fruto, come e conseguem de alguma forma convencer Adão. Não sabemos onde Adão estava naquele momento, mas ele foi negligente em deixar a mulher ser iludida pela serpente. Não sabemos onde Adão estava naquele momento, mas se deixou iludir pela mulher que o convenceu de dar ouvidos à serpente, que havia posto dúvida, chamado Deus de mentiroso e feito com que os olhos deles olhassem com cobiça para algo proibido e desagradável, portanto, a Deus. Adão se deixa iludir também. Eles comem. E ao contrário do que talvez esperassem, algo grandioso, em que eles se tornassem como Deus, simplesmente se abre os olhos, ou seja, a pureza cai. O abrir dos olhos não era uma iluminação para o entendimento, mas a perda da pureza. Eles passaram a ver aquilo que não precisavam ver e conhecer aquilo que não precisavam conhecer, o mal. Eles passaram a ver a vida não mais com os olhos de alguém puro, que
via a inocência e a pureza de uma criação feita perfeita, porque fora feita para a glória de Deus. E começaram a ver tudo, inclusive eles mesmos, com os olhos de pecadores, em que a nudez não era pura mais, mas vergonhosa. E ao perceberem que estavam nus, ou seja, ao se verem como pecadores, se veem, ao ver a vergonha, então tentaram esconder a vergonha. Tentaram esconder aquilo que fizeram, pecaram contra Deus, e as consequências estavam aparecendo diante deles. O pecado traz consequências, sempre. E não adianta cozer folhas para fazer cinta. O pecado não pode ser escondido por subterfúgios. Ele não pode ser escondido ou varrido para debaixo do tapete. Nós veremos que mais à frente Deus vai trazer a solução para o pecado. A solução para o pecado não é fingir que ele não existe. Não é tentar escondê-lo. Não é tentar esconder dos olhos dos outros. É simplesmente resolver como Deus nos dá a solução. E nós veremos a solução, que vai aparecer duas vezes, em dois momentos intimamente ligados, como veremos mais adiante. Mas a princípio eles escondem, para tentar não mostrar para Deus o que aconteceu. E Deus aparece naquele momento. Parece que Deus tinha uma comunhão constante com eles. E de alguma forma, ele aparece na viração do dia, daquele dia triste em que eles pecaram contra o Senhor. E eles tentaram fazer o quê? Esconderam-se da presença do Senhor. Observe que os homens fogem de Deus porque eles querem se esconder da presença do Senhor. As pessoas não vão a Cristo porque elas não querem que a luz de Cristo revele seus pecados. João nos diz no capítulo 1 isso, que os homens fogem do Senhor, porque quando a luz de Cristo reflete sobre o homem, revela quem ele é. Porque as pessoas não vão à busca de quem prega com fidelidade a palavra? Porque as pessoas, elas não se agradam quando a palavra é pregada com fidelidade nos púlpitos das igrejas fiéis? Porque elas se vão quando a palavra é pregada com fidelidade nos púlpitos daqueles que temem a Deus e querem pregar com fidelidade a palavra do Senhor? Porque quando a palavra é pregada com fidelidade, as pessoas ouvem a verdade e, portanto, têm seus pecados revelados, e isso incomoda os pecadores. E eles, portanto, vão embora. É isso que acontece. Por isso eles preferem lugares onde a palavra é negligenciada, a emoção é demasiada, e elas podem esconder os seus pecados de si mesmas, porque elas não escondem de Deus. Eles tentaram se esconder de Deus, os homens tentam se esconder de Deus. A solução para o pecador não é se esconder de Deus, porque Deus o verá sempre. O homem não pode se esconder da ira de Deus. Deus o verá. Deus aparece e então pergunta ao homem onde está. É claro que Deus sabe onde está o homem. Por toda a Bíblia é interessante o diálogo que Deus trava com os homens, muitas vezes fazendo perguntas em que ele sabe a resposta. Minha filha perguntou: por que Deus pergunta se ele sabe? Por que Deus pergunta se ele já sabia de tudo aquilo ali? Porque Deus quer de fato dialogar, para que o homem conte a verdade. Deus conhece nossos pecados, mas quer que nós confessemos, para que nós tenhamos um relacionamento baseado na verdade com Deus, sincero, real, para que nós vivamos um relacionamento verdadeiro com Deus. O homem responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Consciência do pecado. O medo da ira de Deus brota no coração do homem por causa da consciência de pecado.
Ele se esconde de Deus porque sabe que a ira de Deus estaria sobre ele. Mas por quê? Porque ele transgrediu. E Deus então o pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Só tinha um jeito: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? É claro que comeu. Não havia outro jeito. Mas o homem não assume a culpa apenas. Ele assume a culpa porque ele diz: eu comi. Mas ele tenta aliviar a sua culpa. Mas ele tenta transferir, diminuindo um pouco da sua culpa, transferir um pouco ou partilhar a responsabilidade. Foi a mulher que o Senhor me deu. Em certa medida, o Senhor foi quem me deu. Responsabilidade partilhada. A mulher foi quem me deu. Responsabilidade partilhada outra vez. E eu comi. Parece até que há 3 culpados aqui. Deus porque deu a mulher para o homem, a mulher porque foi ela que deu o fruto para o homem comer e ele porque comeu. Adão alivia o peso de seu pecado. É assim que se faz ainda hoje. Até a criança faz isso. Até a criança, quando, mesmo reconhecendo, eu fiz, mas foi por causa dele. Eu fiz, mas ele estava comigo. Eu fiz, mas foi porque aconteceu não sei o quê. Ela tenta dividir o peso da culpa para não levar toda a ira sobre si por causa do pecado que ela cometeu. Na verdade, Adão comeu porque ele cobiçou. E a cobiça deu à luz o pecado. E simplesmente isto. Porque ele não era obrigado a comer. Mesmo que a mulher tivesse oferecido ao homem, tivesse seduzido o homem, fazendo com que as palavras da serpente também ecoassem no coração do homem para que ele também cobiçasse. Mesmo fazendo isto, o homem não era obrigado. Ele poderia ter resistido à tentação, como Eva poderia ter resistido à tentação, por meio da palavra do Senhor, como Jesus, em Mateus capítulo de número 4, resiste a todas as tentações do diabo, anunciando, dizendo a palavra do Senhor, se defendendo pela palavra do Senhor. O homem não precisa cair na sedução. Ela pode ser resistida. O homem não precisa cair na sedução. Ela pode ser resistida. Adão poderia ter dito para a mulher: não. Deus disse: não comerás. Era suficiente. Portanto, veja que a palavra do Senhor é nossa defesa e deve ser usada por você e nas muitas tentações desta vida. Porque nós podemos resistir às tentações por meio dela, como Jesus resistiu. Ele não fez. E não tendo feito, caiu em pecado. E tentou se livrar, partilhando a culpa com outros personagens. Deus se volta para a mulher. Ela faz a mesma coisa. A serpente me enganou e eu comi. Ambos confessam: eu comi. Eles não dizem: não comi. Mas eles tentam reduzir a culpa, transferindo uma responsabilidade para outro ser. Então o Senhor Deus disse à serpente, aquela que originou toda aquela sequência de pecados, e diz: maldita és entre todos os animais domésticos, selváticos, rastejarás e comerás do pó da terra todos os dias. A maldição de Deus vai para a serpente, sem nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de salvação. Observe que a serpente que originou toda a queda, seduzindo o homem e a mulher, não tem promessa nenhuma de misericórdia ou salvação. A condenação é decretada por Deus sobre a serpente, de uma vez por todas. No devido tempo, lá na frente a Escritura nos aponta que Satanás irá para o lago de fogo. Mas esta condenação já fora dada pelo Senhor desde o início. Não há. No entanto, os demais recebem de Deus uma graciosa promessa, que já é declarada no versículo 15, em que
Deus aponta para uma relação entre a descendência da serpente e da mulher a partir daquele momento. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A partir daquele momento, uma guerra estaria instalada entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Observe que, se vocês lembrarem dos eventos bíblicos, nós vamos encontrar em toda a Bíblia uma guerra constante entre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Até mesmo chegar, até mesmo nos dias do Senhor Jesus, quando, por exemplo, João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz para aqueles que queriam matá-lo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E esses contra os quais Jesus fala, eles queriam matar Jesus, como ele diz nos versículos anteriores. A descendência do povo de Deus, a partir do dia da queda, estaria em constante inimizade e guerra contra os descendentes, os filhos do diabo. Observe que em toda a Bíblia aparecem sempre duas descendências. Aqueles que amam a Deus, aqueles que querem andar com Deus, aqueles que querem viver com o Senhor e para o Senhor, e aqueles que vivem segundo o mundo, segundo o diabo, segundo a vontade da carne. Estes constantemente estão perseguindo o povo de Deus e tentando destruí-lo. Isso aconteceu no dilúvio, quando as mulheres do mundo seduziram os filhos de Deus e conseguiram conduzi-los à perversão, ao pecado, a ponto de todos se contaminarem e Deus então vir para destruir tudo com o dilúvio. Isso acontece mais à frente, muitas vezes na jornada de Israel, em que as mulheres das terras ao redor, dos povos pagãos, conseguem seduzir o povo de Deus a ponto de levá-los à idolatria, e Deus castiga o povo de Deus por causa disso. Ou seja, sempre que o povo de Deus se deixa seduzir pelo mundo, ele então peca contra o Senhor, se desviando do caminho de Deus. Porque em vez de andar em guerra contra os filhos do diabo, simplesmente se associa a ele. Lembrem o que Paulo diz lá em Coríntios, advertindo os cristãos contra o perigo do jugo desigual. Não, 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. São duas linhagens, uma de Deus, uma do diabo, outra do diabo. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, Jesus e o diabo? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Até o versículo 18. Durante toda a jornada de Israel, os filhos do diabo tentaram destruir os filhos de Deus. E interessante, nem sempre matando, não. Porque uma das melhores estratégias do diabo para destruir a igreja é fazendo ela se misturar com o mundo. Porque aí ela já não é mais sal da terra e luz do mundo. Perde seu valor. E isso aconteceu tantas vezes que Deus precisou castigar o povo dele para que fosse purificado outra vez. Essa ainda é a advertência para nossos dias, para que nossos jovens não casem com meninas do mundo, para que busquem no Senhor, esperem no Senhor e constituam família no Senhor e glorifiquem o Senhor por meio da vida conjugal, familiar.
o mundo sempre tentará seduzir a igreja, dando-lhe propostas de paz, de prosperidade, de vida, de harmonia, como se fosse possível haver harmonia entre Cristo e o maligno, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por isso o mundo sempre coloca joio no meio da igreja, pessoas que se dizem convertidas e não são, com proposta de tentar destruir a igreja com a boa aparência, minando os corações com amargura, com propostas indecentes, com pecado, contaminando o povo de Deus por meio do pecado para destruí-lo. Desde o dia da queda, há e haverá até o dia da volta de Jesus guerra. A vida, portanto, não é um piquenique. A vida, portanto, não é um passeio num parque. A vida não é uma diversão. A vida, portanto, não é um clube em que vamos tomar chazinho da tarde entre homens e mulheres. A vida é uma guerra entre o povo de Deus e os filhos do diabo. E assim será até a volta de Jesus. Porque o diabo não se contentará com aqueles que têm debaixo de seu controle. E sempre tentará destruir aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Mas aí nasce, dentro esse anúncio da guerra que haveria entre o povo de Deus e os filhos do diabo, nasce uma promessa. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de que, em um certo momento nessa guerra, alguém dentre dos filhos de Deus conseguiria pisar a cabeça da serpente, do diabo, mas quando o fizesse, seria mordido fatalmente pela serpente, causando-lhe, portanto, também a morte. Portanto, a promessa da cruz de Cristo se encontra aqui. A solução que para Adão e Eva estava simplesmente em cozer folhas e fingir, cobrir o pecado, escondendo o pecado, não solucionaria o seu problema. A solução é dada por Deus. Um dia viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Cristo Jesus o Senhor. A solução para o seu problema, a solução para o problema da humanidade, que é o pecado, a solução para o nosso problema é Cristo. Aquele que pisou a cabeça da serpente ao morrer numa cruz, tomando nossos pecados sobre si. Ele é a solução. Aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pulando alguns versículos, Deus, após ter dado castigo para o homem e a mulher, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Conclusão lógica. Se houve uma vestimenta de pele, alguém tirou a pele. Se tirou a pele, alguém morreu. Algum animal morreu. Esse animal morreu para cobrir a nudez, que ali nos indica o pecado de Adão e Eva. Mostrando, portanto, que Deus teria uma solução com a morte do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto para vestir Adão e Eva. Foi morto para vestir a igreja, para cobrir a sua nudez, o seu pecado. A solução para o problema do homem se chama Cristo. Não adianta fingir que não peca, não adianta fingir que não há pecado, não adianta fazer programações bonitinhas para as pessoas fraternizarem, não adianta ter política agradável, não adianta administrar bem um povo, não adianta fazer nada para tornar um ambiente, um povo sociável e agradável. É preciso resolver o problema. Tudo que se fizer à parte de Cristo irá apenas cobrir temporariamente a nudez dos homens, como as folhas cobriram temporariamente a nudez de Adão e Eva. Porque só Cristo é aquele que pisou a cabeça da serpente para destruir o inimigo. E só Ele foi morto para dar ao homem e à mulher, à igreja,
vestes permanentes, sua justiça, que cobre permanentemente a nudez, o pecado do homem. A solução para o homem se chama Cristo. Ainda que Deus tenha trazido palavra de juízo permanente para a serpente, não trouxe para o homem e a mulher palavras de condenação eterna, mas prometeu-lhes a salvação. Prometeu-lhes um dia em que a vitória ocorreria sobre o inimigo, um dia em que eles finalmente seriam vestidos para sempre, para que nunca mais seus pecados pudessem ser trazidos à tona. Todavia, consequências aparecem. A mulher que não obedeceu ao homem passa a ser dominada por um homem pecador. A Eva tinha um homem que era puro e que, portanto, cuidaria dela com pureza. Mas agora veria quão amargo é estar debaixo de um homem pecador, que governaria com dureza sua mulher. Mas isso pode ser restaurado. As mulheres viram ao longo de toda a história o maltrato do homem sobre a mulher. Viram como foi penoso ter um dia desobedecido à ordem dada por Deus e repassada pelo homem. E tiveram amarguras em toda a sua história. A esperança para a mulher, para que ela tenha uma dignidade, sua dignidade restaurada. A esperança para a mulher, para que ela tenha uma vida familiar agradável e não mais debaixo de um jugo pesado, porque o homem passou a ser pecador, sim. A esperança está em Cristo também. Pois lembrem que Cristo é o restaurador de todas as coisas. E lá em Efésios 5, Paulo aplica a obra de Cristo à relação conjugal, à relação homem e mulher, dizendo que: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Paulo aplica ao relacionamento do homem e da mulher a obra de Cristo. Em Cristo, o homem volta a ser um líder, um cabeça, que conduz com amor e graça a mulher. A salvação para a família, então, é Cristo. A salvação para a família é Cristo. A solução para os problemas do feminino não é o feminismo, que tem destruído mulheres a partir de uma concepção completamente errada sobre a vida, sobre quem somos. E, portanto, não pode trazer solução qualquer. A solução para o feminino é Cristo. Porque é Cristo que muda o coração do homem para torná-lo amável, agradável, fiel e temente a Deus, para fazê-lo um líder que conduza os seus liderados para a glória de Deus em caminho bom e agradável. Cristo é a solução para que o feminino seja dignificado outra vez, como foi antes da queda. Também Cristo é a solução para as angústias do homem. Ao homem Deus diz: visto que atendeste voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, ou seja, visto que você, em vez de me honrar, honrou a mulher, em vez de eu me obedecer, obedeceu a mulher, em vez de me ouvir, ouviu a mulher, em vez de você fazer a minha vontade, fez a vontade da tua mulher, você me trocou pela mulher. Visto que você fez isso, maldita é a terra por tua causa. A queda veio a toda a terra, todo o planeta, toda a criação por causa do homem, aquele que tinha sido posto por Deus como regente da criação, representante legítimo dela. E então toda a terra sofre o castigo. Como Romanos, capítulo 8, versículo de número 19, nos diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de Deus.
Foi por causa do homem que a criação foi sujeita ao pecado. Portanto, a criação também está esperando que no dia que o Senhor vier restaurar o homem, trazendo a incorruptibilidade e imortalidade, como nos diz 1 Coríntios 15, então a criação também será revestida de glória outra vez. A queda sujou tudo, estragou tudo. Mas Cristo é a esperança de toda a criação, o restaurador de toda ela. Cristo é a solução para o homem em pecado, não subterfúgios. Cristo é a solução para a família, não autoajuda. Cristo é a solução para a igreja, não programaçõezinhas interessantes e agradáveis à vista. Cristo é o vitorioso, o vencedor sobre o inimigo, e não outro qualquer. Portanto, o que as pessoas precisam de Cristo? O que nós temos que dar às pessoas? Cristo. O que nós temos que dizer às mulheres? Ou para quem devemos conduzir as mulheres? Cristo. O que devemos dar à igreja? Cristo. Precisamos de Cristo. Cristo é a solução de Deus para o homem. Tendo em vista que o problema do homem se chama pecado, não outra coisa qualquer. Então vá a Cristo. Confesse seus pecados a Cristo. Entregue sua vida a Cristo. E agora viva para Cristo, porque é Ele que tanto pode te perdoar os pecados, porque Ele é o justificador. Como Ele é aquele que te dá a esperança de um dia viver a vida eterna numa criação restaurada. Cristo é aquele que mudará a tua vida como mulher e como homem, para viver em harmonia outra vez, numa relação de paz, em que Cristo é aquele que governa os corações. Cristo é a solução para a tua vida. Cristo é a solução para que as pessoas vivam em paz e vivam bem. A igreja, portanto, só conseguirá viver uma vida que realmente transmitirá a paz de Deus que excede todo entendimento, quando todos os seus membros estiverem sendo governados por Cristo. Cristo dá fim à maledicência. Cristo dá fim a todo pecado, quer a injustiça, a desonestidade. Cristo dá fim a toda ignorância, porque Ele dá entendimento para compreender a palavra de Deus. Cristo traz fim a tudo que é ruim, porque nele, o nosso coração tem uma nova vida, como disse Paulo em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a solução para a sua vida. Nada neste mundo poderá resolver o teu problema, que se chama pecado. Só Cristo. Então vamos continuar oferecendo ao mundo Cristo, porque Ele é o restaurador, porque é aquele que pode mudar essas vidas em Vacaria, Caxias do Sul e em todos os lugares deste mundo. Não adianta trazer apenas pessoas para uma igreja, é preciso levá-las para Cristo, para que elas sejam transformadas, para que elas sejam justificadas, para que elas tenham um alvo.